Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Pereira e hoje nós vamos gravar mais um vídeo para o canal de Olho na Língua Portuguesa. Hoje nós vamos postar mais um vídeo aí para o canal de Olho na Língua Portuguesa. Quem for novo por aqui, visite faça sua inscrição, compartilhe os vídeos com parentes, vizinhos, amigos, etc. Dê o seu gostei, ative o sininho para receber as notificações e os vídeos. E precisamos de muitos inscritos no canal. Quem for novo, como eu falei por aqui, faça sua inscrição, compartilhe aí os vídeos e vamos fazer com que o canal cresça cada vez mais. Hoje nós vamos falar sobre encontros consonantais e dígrafos. Vamos começar a falar de encontros consonantais. Então nós temos aqui uma definição do que seja encontro consonantal. Então é o seguinte: encontro consonantal é o agrupamento de duas ou mais consoantes numa mesma palavra. O que quer dizer isso? Primeiro, o que é consoante? É aquele som que é pronunciado com algum envolvimento de algum outro órgão, né? Tipo, por exemplo, quando eu pronuncio T, a língua bate, a língua se encontra, vamos dizer assim, com os dentes superiores. Quando eu pronuncio, por exemplo, Fê, o lábio superior se encontra com os dentes inferiores. Então isso é consoante. Então na pronúncia da consoante, o som não sai livre, como é o caso da vogal. O som vai sair sempre com algum envolvimento de algum outro órgão da boca. Então o que é o encontro consonantal? É o agrupamento, quer dizer, são consoantes seguidas numa mesma palavra. E veja o seguinte, que essas consoantes são pronunciadas. Cada uma delas vai equivaler a um som. Cada uma delas vai equivaler a um som. Então eu tenho, por exemplo, aqui, na palavra clube, aí eu tenho que, lê, que e lê. Aí, ó, clu. Eu pronuncio o C e pronuncio também o L. Então, C é consoante, L é consoante, as duas pronunciadas. Então, nesse caso, eu tenho um encontro consonantal. O mesmo acontece com placa. Ó, P, L, aí, plá. O P é uma consoante, o L é outra consoante. Então, o PL é um encontro consonantal. Veja que as duas estão seguidas. Outro exemplo, grito. Aí, o G é uma consoante, aquele G grandão de G, né? O R, pequenininho, R. O R é uma outra consoante, e aí ficamos que o GR é um encontro consonantal.
Mesmo acontecendo com drama, olha lá, eu pronuncio o D e pronuncio também o R. Então, DR é um encontro consonantal. Por exemplo, festa, aí eu pronuncio o S e pronuncio também o T. Então, nesse caso, o ST é um encontro consonantal. O mesmo acontecendo com parte. Aqui nós temos o R, que no caso a gente vai transcrever como se fosse R grande, né? R maiúsculo, porque o R aí tem som de Ré, e o T, né? Que é uma outra consoante aí. Então, RT é um encontro consonantal. Bom, aí nós vamos falar agora dos tipos de encontro consonantal. Nós temos dois tipos de encontros consonantais. Nós temos os encontros consonantais perfeitos e os encontros consonantais imperfeitos. O que é um encontro consonantal perfeito? É aquele que ocorre na mesma sílaba, né? É aquele que ocorre na mesma sílaba. Então, nós temos, nesse caso dos encontros consonantais perfeitos, a gente tem o seguinte, geralmente, a segunda consoante do encontro é L ou R. Geralmente, a segunda consoante do encontro é L ou R. Por exemplo, eu pego aqui a palavra livro. Aí, o V é uma consoante, o R é uma consoante. Veja que na hora que eu divido as sílabas, eu vou ter li, tracinho, vro. Então, nesse caso aqui, o VR é um encontro consonantal perfeito. Por quê? Porque ele ocorre na mesma sílaba, né? Outro exemplo, clima. Aí, clima. Cli, tracinho, ma. Então, CL é um encontro consonantal perfeito. Por quê? Porque ele vai ocorrer na mesma sílaba. Por exemplo, na palavra troca, lá, tro, tracinho, K. O TR é um encontro consonantal perfeito. Por quê? Porque ele ocorre na mesma sílaba. Outro item, atleta, olha lá, ó, atleta. O TL também é um encontro consonantal perfeito. Por quê? Porque ele ocorre na mesma sílaba. Então, os encontros consonantais perfeitos, eles vão aparecer na mesma sílaba. E o seguinte, a segunda consoante ou é L ou é R, de uma forma geral. Agora, os encontros consonantais imperfeitos são aqueles que ocorrem em sílabas diferentes. Então, por exemplo, na palavra corpo, nós temos cor, tracinho, pô. O R está numa sílaba e o P está na outra sílaba, né? O R está na sílaba cor e o P está na sílaba pô. Agora, outro item, resto. Olha lá, res, tracinho, to. O S está na sílaba res e o T está na sílaba to. Então, nesse caso aqui, a gente tem um encontro consonantal imperfeito. Firma, olha lá, fir, tracinho, ma. Fir. O R está na sílaba fir e o M está na sílaba ma. Então, nesse caso aqui, eu tenho um encontro consonantal imperfeito. Por exemplo, na palavra cisne, olha lá, cis, tracinho, ne. O S está na sílaba cis e o N está na sílaba ne. Então, nesse caso aqui, eu tenho um encontro consonantal
imperfeito. Então, o encontro consonantal, só para a gente frisar bem isso aí, as consoantes que integram, né, o encontro consonantal são todas pronunciadas. Todas pronunciadas, quer dizer, cada uma equivale a um som diferente. Muito bem. Agora, nós vamos passar para o dígrafo. O que é dígrafo? Dígrafo é o conjunto de duas letras que representam apenas um fonema. Ou seja, o dígrafo são duas letras que representam apenas um som. Porque o fonema não é som, fonema é som. E a letra é aquilo que você usa para escrever o fonema, para representar o fonema, né? O dígrafo, ele vai representar, então, apenas um som. São duas letras, né, que representam um único som. Nós temos dois tipos de dígrafo. Nós temos os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. O que é um dígrafo consonantal? O dígrafo consonantal é aquele dígrafo que representa consoantes, né? O dígrafo consonantal vai ser aquele dígrafo que vai representar uma consoante. Então nós temos os seguintes dígrafos consonantais. CH. No caso, por exemplo, da palavra chuva. Se eu fosse transcrever foneticamente essa palavra chuva, eu ia colocar X-U-V-A, né? Então, nesse caso aqui, o CH representa o som X. Então, que é representado foneticamente pelo X, né? Então, nesse caso, o CH é um dígrafo. Agora, na palavra milho, o LH representa o som LH. Então, nesse caso aqui, eu tenho que o LH é um dígrafo, né? Por exemplo, pamonha. Nós temos aqui o NH, que representa o som NH. Então, nesse caso, NH é um dígrafo. Por exemplo, morro, o RR é um dígrafo, porque representa apenas um som. Se eu fosse transcrever aqui foneticamente a palavra morro, esse RR seria escrito com um R maiúsculo, né? Seria escrito aqui com um R maiúsculo, e aí nós teríamos apenas um som, né? Então o RR é dígrafo. Passar. O SS é um dígrafo. Por quê? Porque ele representa o som de S inicial, C. Então, por exemplo, se eu fosse transcrever foneticamente, ficaria P-A-S-A-R maiúsculo, né? Porque eu não pronuncio, não é passar, é passar, né? Então seria o R maiúsculo, que é o R de rato, né? E o SS, portanto, representando aí o som do S inicial, que no caso nós representaríamos por S, beleza? Nasce, o SC é um dígrafo. Por quê? Porque ele vai representar apenas um som. Eu vou escrever N-A-S-E, né, foneticamente falando, né? Então, SC é um dígrafo. Outro item, NASA. NASA, o SC cedilha vai ser um dígrafo. No caso, ele vai representar o som de quem? O som de S, inicial. Então aí,
N-A-S-A, foneticamente falando, né? Exceto o XC é um dígrafo. Por quê? Porque no caso ele representa o som de S inicial, né? Então isso seria E-S-E-T-O, né? Então nesse caso o XC são duas letras representando apenas um dígrafo, que é representando apenas um fonema, que é o fonema S no caso. Outro exemplo, estudar, palavra pouco comum. O XS é um dígrafo, né, que representa o som de S inicial, né? Estudar. Então, eu representaria foneticamente E-S-U-D-A-R, né? Outro item, guia. O GU, nesse caso, é um dígrafo. Nesse caso, eu não pronuncio o U, né? Eu não pronuncio o U. Guia. Então, representaria assim, G grande e A. Aí seria guia, né? No caso, foneticamente falando. Então, o GU é um dígrafo. Outro item, quero. Aí, se eu representasse foneticamente esse QU, eu teria K-E-R-O, né? O R minúsculo e o O, né? Então, nesse caso aqui, o QU é um dígrafo. E repare o seguinte, que o GU e o QU, para que eles sejam dígrafos, é preciso que eles estejam seguidos ou de E ou de I. Então, isso é uma outra coisa importante. O GU e o QU serão dígrafos se eles estiverem seguidos de E ou de I. E aqui, ó, o U não poderá ser pronunciado. Beleza? Muito bem. Agora, vamos aqui aos dígrafos vocálicos. O que é um dígrafo vocálico? Dígrafo vocálico é aquele dígrafo que vai representar vogais nasais. Então seria tipo assim, ó, AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM, UN. Por exemplo, na palavra rampa. Na palavra rampa, a gente tem rampa. Esse AM aqui, ó, seria representado foneticamente como? Pelo A com tio, né? Seria representado pelo A com tio. E aqui, ó, esse MP não é encontro consonantal. Por que não é encontro consonantal? Porque eu pronuncio essas duas letras, o M e o P? Não. Eu só pronuncio o P, mas o M não. O M é apenas um nasalizador desse A aqui. Então, nesse caso, na palavra rampa, eu vou ter que o AM é um dígrafo vocálico. Ele vai representar uma vogal nasal. Uma vez que eu vou... se eu fosse transcrever foneticamente essa palavra, esse AM seria o A com tio. Aqui, outra palavra, santo. Santo, o AN é um dígrafo vocálico, né? E aqui, o NT vai ser encontro consonantal? Não. Por quê? Porque esse N aqui ele não é pronunciado. Ele é um sinal de nasalização do A. Então, nesse caso aqui, o AN é um dígrafo, né? E por aí vai. Agora, atenção para o seguinte. Quando a letra M e a letra N estiverem na sílaba final da palavra, depois de A ou de E, então a letra M e a letra N precedidas de A ou de E.
na sílaba final de uma palavra, o que vai acontecer? Essas letras vão representar semivogais, tá? Essas letras vão representar semivogais. Então, por exemplo, falam é como se tivesse um U aí no finalzinho, né? Mesmo acontecendo aqui, ó, jovem, é como se tivesse um I no finalzinho. Por exemplo, na palavra pólen. Então, nesse caso, é como se eu tivesse um I no finalzinho aqui, né? Então, nesse caso, no caso de pólen, por exemplo, o N representaria a semivogal I, tá? Agora, palavras como samba e santo não possuem encontros consonantais. Por quê? Para ter encontro consonantal, o que eu preciso? Eu preciso que as consoantes sejam pronunciadas. E no caso do M e do N aqui, esses dois são apenas sinais de nasalização do A. Eles não são, de nasalização da vogal, melhor dizendo. Eles não são pronunciados. É tanto que na palavra samba e na palavra santo, se eu fosse transcrever foneticamente, esse AM e esse AN seriam representados com A com tio ou seriam representados com A com tio. Espero que tenham entendido a explicação. Ouçam o vídeo novamente, deem pausa caso não entendeu e copiem também o slide para que vocês possam estudar mais adequadamente depois. Visitem o canal, deem o seu gostei, se inscrevam quem for novo por aqui, ative o sininho para receber as notificações. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Nós voltaremos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. E no próximo vídeo nós vamos começar a falar de sílaba. Aí, nos próximos vídeos, falaremos tudo sobre sílaba. Um abraço a todos e fiquem com Deus.